Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Beatriz Giovelli e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu encontrei a minha chama gêmea e como eu estou no meu momento atual na fase de separação, que é uma fase dessa jornada, então eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo aconteceu. Então vamos lá. Tudo começou em uma fase da minha vida que eu estava procurando me desenvolver, então eu estudava sobre vida financeira, eu estudava espiritualidade, estudava vários assuntos desse tipo, mas nunca relacionamento. Pra mim, relacionamento era sempre por último. No meu último vídeo que eu relatei sobre a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, eu fiz um pedido para que o professor Hélio Couto me ajudasse a integrar o meu yin e meu yang dentro de mim, que seria a minha polaridade feminina e masculina. Porque nisso, na minha cabeça, eu atrairia uma pessoa ideal pra mim. Eu idealizava uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que combinasse comigo, combinasse com o momento atual, com as coisas que eu gostasse. Eu idealizava uma pessoa desse jeito. Depois que eu fiz o pedido com o professor Hélio Couto, eu até fiquei focada em um cara que ele era fitness, gostava mais ou menos das coisas que eu gostava, só que não tinha interação nenhuma. Não tava rolando mesmo, não rolava. Então eu desencanei dele e comecei a focar em mim de novo. Até que eu tava rolando os stories e uma pessoa aleatória postou e marcou uma pessoa que fazia aniversário dia 16 de fevereiro. E eu achei interessante isso, a pessoa tava dando parabéns pra ele, eu cliquei no perfil dele e segui. Porque eu faço aniversário dia 17 de fevereiro e essa pessoa fazia dia 16 de fevereiro. Eu achei isso curioso, não sei porquê. E entrei no perfil da pessoa. Não sou muito de fazer isso e ainda segui essa pessoa. E assim, é super improvável eu fazer isso, principalmente por homem, assim. Eu não sou acostumada a fazer isso. Aí ele me seguiu de volta. A gente começou a curtir as coisas um do outro, assim, nada demais. Ele não era espiritualizado, ele não tinha essas coisas, só que eu achava ele bonitinho e tudo mais. Eu postei uma foto, ele comentou e a gente começou a conversar. Conversamos numa boa no Instagram, tudo mais. Aí ele falou que morava no interior, falou se eu queria visitar a cidade dele. E eu concordei, falei que sim, no impulso. Então ele falou, então eu posso pegar o seu WhatsApp pra gente ir conversando? E eu falei super no impulso que ia ver a cidade, que ia visitar a cidade dele. Isso era numa sexta-feira. Aí eu falei, pode pegar meu WhatsApp e tudo mais. A gente começou a conversar no WhatsApp e ele pediu pra fazer uma chamada de vídeo comigo. E isso é outra coisa improvável de fazer, eu fazer uma chamada de vídeo com alguém, isso daí era uma coisa muito improvável de fazer. A gente conversou e tudo mais, ele foi super educado comigo, muito gente boa, assim. Eu gostei do jeitinho dele, ele também gostou do meu jeito, ele me elogiou e tal. E no final ele falou pra combinarmos uma comida pra jantar. Ele falou que eu gostava de jantar, que ele ia preparar uma comida pra eu jantar. Ok, eu falei a comida, a gente combinou, tal, desligamos a chamada de vídeo. Depois que a gente desligou a chamada de vídeo, ele meio que cobrou, falou assim, você vai realmente vir? Se for vir, já compra a passagem. E comprei a passagem, no impulso, eu tava, tipo assim, muito no impulso, eu fui no impulso. Então, falei que comprei a passagem, ele já sabia que eu ia no dia seguinte pra lá, que ia ser num sábado, dormi, sonhei com ele e acordei. Quando eu acordei, tinha a mensagem dele de bom dia, a gente conversou um pouquinho de manhã e ele falou que sonhou comigo. Aí eu falei, eu também sonhei com você. Aí ele falou, nossa, sério, não sei o quê? Eu falei, sim. Aí eu contei o meu sonho e ele contou o sonho dele, que eu tenho até gravado. Foi bem interessante o sonho dele, bem significativo. Aí chegou o dia que era pra eu ir até lá, né? Então eu acordei de manhã e a passagem era pra ser à tarde. Nesse período de manhã começou a bater um arrependimento em mim, eu não queria ir, tipo assim, eu nem arrumei minhas coisas, nem tinha arrumado a minha mala, nem nada, então eu tava prestes a falar pra ele que eu não iria. Eu falei com a minha mãe e minha mãe falou assim, realmente não vai, fala, conversa com ele, fala que você não vai, e eu achei arriscado mesmo. E falei pra ele logo de manhã que eu não iria. Ele ficou super mal, ele ficou super chateado, falou pra mim bastante coisa assim, falou que teve crise de ansiedade depois. Só que alguma coisa me dizia, alguma coisa estava me impulsionando a ver ele, então eu queria muito ver ele pessoalmente, não sei porquê. Cheguei no meu quarto, deitei no meu quarto, fiquei olhando pro teto assim, orei. Falei pra Deus me dar uma luz, né? Aí eu respirei fundo, fiquei quieta assim, falei, eu vou escutar minha intuição. Quando eu fico quieta, eu escuto a minha intuição. Na hora veio uma voz na minha cabeça, falou exatamente assim, arruma as suas coisas e vai. Literalmente isso. Aí eu falei, nossa, eu vou escutar essa voz na minha cabeça. Arruma suas coisas e vai. Contei 3, 2, 1 e fui fazer exatamente isso. Arrumei minha mala rapidinho. Aí minha mãe falou assim, o que você tá fazendo? Não sei o que, você vai se arriscar e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, mãe, eu vou lá ver ele, que eu prometi, não sei o que. E falei pra ele também, tô indo lá, tô indo te ver e tal. Deu certinho o horário. Eu fui até a rodoviária, deu tudo certo pra eu ir até a rodoviária. Foi arriscado, eu sei, eu não faria isso de novo, de jeito nenhum. Eu fui super no impulso. E quando eu cheguei lá, era uma cidade do interior. Ele foi muito educado comigo, a gente ficou lá na casa dele, tava a cunhada dele lá também. Depois ele falou assim,
vamos pra um rodeio à noite, porque lá na cidade dele o que tinha à noite pra ir pra rolê, essas coisas era rodeio mesmo. Aí a gente foi pro rodeio. No rodeio, eu e ele estávamos de mão dadas, ficamos bem abraçados, assim, bem íntimos, mas estávamos super tímidos. Eu tava bem tímida, ele também parecia que tava um pouco tímido, mas eu tava bem mais tímida que ele, né? Porque eu não conhecia a pessoa e eu fui do nada pra casa da pessoa, assim, no interior, enfim. Chegando lá no rodeio, deu tudo certo. Depois a gente voltou pra casa no final do rodeio e fomos dormir. No dia seguinte, fomos ver o pai dele jogar futebol. E sentamos na arquibancada, ficamos vendo o pai dele jogar futebol. Nessa hora que a gente tava lá sentado, a mãe dele tava do lado, estávamos meio abraçados assim. Nessa hora eu via muitos sinais. Eu via 444, eu via borboletas ao nosso redor. Eu sentia um sentimento maravilhoso, assim, o cenário tava perfeito, tava um sol maravilhoso, tudo tava fluindo muito. Depois de ter visto o pai dele jogar, fomos andar de cavalo, depois fomos descansar, porque a gente tinha andado de cavalo, então tava um pouco cansados, e então no quarto, quando a gente foi descansar, começamos a conversar. Ele falou sobre o sonho dele, eu também falei sobre sentimentos, ele também falou. Ele falou que se sentiu muito confortável do meu lado e eu falei que eu também me sentia assim, que tava com sentimento de familiaridade e tudo mais. Foi uma sintonia muito boa. A conversa foi muito fluida entre eu e ele, até que olhamos um no olho do outro e começamos a conversar de uma forma assim muito familiar. Quem olha no olho de uma chama gêmea fala que a chama gêmea ela só reconhece quando olha no olho, e realmente foi a hora que eu conheci, não reconheci que era minha chama gêmea, que eu reconheci bem depois, mas eu senti que tinha uma ligação a mais com essa pessoa. Então depois que essa conversa que a gente teve, que a gente descansou, chegou a hora de ir embora, eu me despedi dele. Quando a gente foi se despedir, a gente teve um abraço muito forte, que deu até vontade de chorar. Ele falou isso pra mim depois também, que deu vontade de chorar com a nossa despedida. Voltei pra casa, era noite. Ele fez uma chamada de vídeo comigo quando eu voltei pra casa e me pediu em namoro. Eu aceitei, eu tava muito feliz, ele também tava muito feliz, então ele me pediu em namoro. Tipo assim, a gente se conheceu na sexta e ele me pediu em namoro no domingo à noite. Ele me pediu namoro, eu aceitei, já nos despedimos falando te amo. No dia seguinte eu fui trabalhar, ele também foi, a gente ficava ligando chamada de vídeo o tempo inteiro, né, porque a gente morava longe. E a gente tava radiante, muito feliz. Nossa, parecia que a vida fez sentido, parecia que eu encontrei o amor da minha vida. E é realmente isso, né? Essa é a sensação, porque tudo na chama gêmea é intenso. Tudo na chama gêmea é intenso. O amor é intenso. Até a torre, que eu vou explicar no decorrer, é intensa também. Ele comprou roupa Caltrim pra mim quando eu fosse lá, né? Ver ele de novo. E assim, na terça-feira a gente já tinha aliança. Depois de toda essa maravilha, da gente se encontrar e tudo mais, de se amar, veio a fase da torre. Como eu falei, as chamas gêmeas, ela tem muita intensidade no relacionar. Então, assim, o amor é muito intenso, a ligação é muito intensa, o sentimento de amor e felicidade é muito intenso, só que todos os gatilhos de outros relacionamentos, todas as feridas, elas vieram à tona. Porque é muito intensa a conexão da chama gêmea, então é intensa até nas discussões. Então, assim, a gente ia e voltava, brigava e se arrependia depois. Só que essas brigas, elas estavam nos fazendo muito mal mentalmente, emocionalmente, porque depois das brigas era um aperto no coração, era uma coisa muito esquisita, que eu não tive nenhum relacionamento meu. Então a gente começou a ficar muito mal. Sempre quando a gente combinava de se ver de novo não dava certo. Foi aí que nós percebemos que nós deveríamos realmente nos separar e acabou, cada um foi pro seu lado. Eu desejei tudo de bom, ele desejou tudo de bom pra mim. E a gente começou a nossa fase de separação individual. No início da separação, eu senti uma saudade muito grande que me perturbava até. Eu tava ficando perturbada com todos esses sentimentos e eu orava pra Deus tirar isso de mim. Até que começou a aparecer pra mim vídeos de chamas gêmeas. Começou meu esclarecimento e minhas curas ali. Porque todos os vídeos que eu via batiam com a minha situação. E esses vídeos já tinham os direcionamentos do que eu precisava. Então eu comecei a mergulhar nesse assunto, eu comecei a ver o que eu precisava curar.
foram super direcionados. Então eu comecei a falar, nossa, graças a Deus apareceram esses vídeos pra mim, eu tava começando a me curar, eu tava começando a entender sobre essa conexão. E não só sobre essa conexão, eu comecei a entender que nós projetamos o que está dentro de nós nas pessoas. Então assim, eu comecei a perceber que se eu tinha ciúmes, era falta de amor próprio meu que eu estava projetando como ciúmes. Enfim, aí eu comecei a entender mais sobre projeções, sobre como nós projetamos nas outras pessoas as nossas imperfeições. E nas chamas gêmeas é basicamente isso. Você descortina tudo que estava oculto dentro de você, tudo que você precisava curar. Eu me achava super evoluída, espiritualizada. Nunca que eu ia gostar de uma pessoa com essas características, ou que me fizesse sofrer desse jeito, ou que me gerasse tanto conflito. Mas assim, não é porque a gente ama uma pessoa, que a gente gosta verdadeiramente, que nós temos que ficar com essa pessoa. Por isso que é o importante a fase da separação. Quando as chamas gêmeas se separam, elas estão cada uma se curando, se transformando. Eu me transformei muito, eu mudei muito nessa jornada, para que assim elas consigam se integrar novamente, entende? Então é a sua contraparte, é a sua parte masculina, por isso que é intenso, porque a sua é literalmente a sua parte, a sua contraparte separada de você. Então assim, quando as chamas gêmeas se separam, quando tem essa fase de separação, elas precisam curar entre si para voltar aquele sentimento gostoso. Todo esse sentimento de amor que nós experimentamos no começo é só uma provinha do que vem se nós conseguirmos nos curarmos, se nós conseguirmos fazer o trabalho interno que é necessário. Pra quem tá nesse tipo de relacionamento, é um relacionamento com muito propósito. É um relacionamento que existe amparo divino, existe direcionamento divino. Agora nessa fase de separação, eu comecei a estudar sobre relacionamentos, eu comecei a estudar sobre união divina, que já é algo bem mais expansivo do que você se unir com uma pessoa superficialmente ou por carência. Percebi que em Deus que vai colocar a relação perfeita na qual você vai aprender o que você precisa aprender. Aprendi muito sobre amor próprio, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente fica apegada nela, a gente quer fazer tudo com as nossas forças para que dê certo, e não é assim. A união de chama gêmea, ela acontece no tempo divino. Ela tem hora e data certa para acontecer. Não somos nós que fazemos esforço para isso acontecer. Principalmente para quem está na energia feminina. Porque a nossa força, o feminino, ele tem a força magnética. Então não adianta nós querermos correr atrás da nossa chama, fazer um esforço enorme para estar com ela. Precisamos nos integrarmos, ficar em conexão com o divino, e aí sim será atraído o relacionamento que está destinado para nós, que será o relacionamento ideal para nós. A fase da separação também é uma fase enigmática. Por quê? Nós queremos o tempo inteiro confirmar se essa pessoa é a nossa chama gêmea. Nós só vamos saber se é a nossa chama gêmea se nós nos conectarmos com a nossa intuição. Então não adianta ir em taróloga para fazer essa confirmação, não adianta desabafar para ninguém, porque assim, as pessoas, elas mal conhecem esse assunto e podem achar que é um relacionamento doentio, ou podem te dar o conselho errado. Então, busque sempre conectar com a sua intuição. Procure sempre conectar com Deus. Deus te dará a resposta. E esse é o propósito dessa conexão, dessa jornada de chamas gêmeas. É nós nos conectarmos com Deus para nós buscarmos a resposta. Então, assim, o ideal é estudar muito sobre esse assunto, para você identificar se você está realmente numa jornada de chamas gêmeas, e só você vai saber. Isso. Agora, eu não tenho essa ansiedade de ir da reunião, porque eu já fiz muitas curas, já passei por muitas mudanças e transformações, só que é uma pessoa que eu não consigo esquecer. Quem está nessa jornada sabe que passa o tempo que for, o próprio universo, as próprias situações não deixam você esquecer essa pessoa. Passou tempo, eu não fico bitolada, né, nele igual eu ficava antes, só que assim, não consigo esquecer, porque eu vejo o nome dele nos lugares, eu vejo as nossas iniciais juntas em placas de carro, eu vejo horas iguais que me lembram o momento que eu tava com ele, eu escuto músicas que me remetem a situações que eu passei com ele também. Então assim, eu não tô mais bitolada de pensar o dia inteiro, que antes eu queria entender o que aconteceu, quem é essa pessoa, por que ela mexeu comigo e tudo mais, porque quanto mais a gente vai estudando, mais vai suprindo essas dúvidas. As orações também me ajudaram muito. Então, o que me ajudou muito nas minhas curas foram salmos bíblicos, que eu escuto de manhã e à noite, limpeza do Arcanjo Miguel, que é a oração de 21 dias. Isso me transformou muito, muito mesmo, me confortou. Porque a jornada, gente, ela é individual, a cura é individual. Não adianta você ficar olhando se ele está sendo curado, enfim, é você olhar pra você. E também
as reprogramações mentais. Eu escuto a reprogramação mental do professor Hélio Couto, então isso me ajudou a me transformar e a suprir os questionamentos que eu tinha, também a suprir os sentimentos pesados que eu tive também. Agora eu tô bem mais tranquila, já tô entendendo bem mais essa conexão. E assim, gente, a jornada é longa, só que ela tem um tempo para acabar. Quem está regendo isso é Deus. Então nós realmente só deixarmos na mão dele. O papel tem que ser feito, lógico. Nós não podemos assim deixar Deus dará, porque nós temos que fazer o nosso papel para dar tudo certo no dia que tiver feita a nossa reunião com a nossa chama gêmea. Então essas curas têm que ser feitas para que quando nós encontrarmos com a nossa chama gêmea novamente, dê tudo certo. Se essa pessoa não for sua chama gêmea, pelo menos uma bela transformação, belos aprendizados você teve nessa jornada. Então, assim, nós não precisamos ficar bitolados com a reunião das chamas gêmeas. Precisamos fazer o nosso papel. E se essa pessoa realmente for a sua chama gêmea, você saberá, pode ficar sabendo, pessoal, que Deus envia os anjos dele para cuidar de nós. Principalmente nessa jornada que a gente está aflito, que a gente acha que Deus esqueceu da gente, que o universo está fazendo a gente sofrer, e não. Tudo isso tem um propósito. E no final, tudo isso vai dar certo, gente. Pode confiar. Deus está olhando você 24/48, ou seja, o tempo inteirinho Deus está junto com você. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido útil esse conteúdo para vocês. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se foi útil, curta, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Um beijão.